com você. Na pauta da sessão plenária de hoje está um pedido de habeas corpus contra um decreto presidencial para a expulsão de um estrangeiro. A defesa alega ilegalidade na decisão. O homem é pai de uma brasileira. A defesa do cidadão de Cabo Verde, República Africana, pede que o Supremo decida pela permanência dele no Brasil. Para isso, alega que Jaime Mendonça Cabral tem 2 filhas brasileiras, de 11 e 8 anos. A mais velha teria nascido antes do decreto presidencial de 1999, que determinou a expulsão do estrangeiro de volta ao país de origem. De acordo com a lei brasileira, o fato impediria a prisão e a transferência dele. Além disso, defendeu que ao deixar o Brasil, a família seria prejudicada porque depende de Jaime para o sustento. Inclusive, a súmula vinculante número 1 do Supremo vedaria a expulsão nesses casos. O Ministério Público Federal deu um parecer contrário à permanência do africano. O Estatuto do Estrangeiro não proíbe a expulsão do cidadão que tem um filho brasileiro. A esposa de Jaime também é africana. O Supremo vai julgar se o nascimento da filha no Brasil, antes do decreto de expulsão ser editado, inviabiliza o cumprimento da ordem presidencial. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Bem, aqui no estúdio, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto. Boa tarde. Boa tarde, Helena. Nesse caso especificamente, por conta desse decreto, ele foi expulso, quer dizer, ele teria que sair do país. Por que ele pede o habeas corpus? De verdade, ele alega nesse habeas corpus que estaria sofrendo uma ilegalidade, porque para o seu convencimento, de acordo com o seu entendimento, a legislação brasileira e a própria jurisprudência do Supremo não permitiria a expulsão em 2 casos. E quais eles? Quando se tem filho brasileiro, e é o caso em que ele alega, que tem filho sob sua dependência, e também quando se é casado com um brasileiro há mais de 5 anos. Então, seriam esses 2 óbices que impediria a expulsão. Então, diante dessa circunstância, ele busca no Supremo Tribunal Federal que seja declarado esse decreto presidencial ilegal a ponto de não fazê-lo ser expulso e não ter que se retirar do território nacional. Porque a expulsão é uma forma de se fazer com que o estrangeiro saia do território nacional e só permita a sua volta se um outro decreto presidencial for expedido revogando aquele anterior. Então, é uma medida, uma punição muito drástica para esse paciente que alega ser pai de família e ter filho brasileiro sob sua dependência. E a expulsão é a única forma de mandar embora, por exemplo, um estrangeiro aqui do Brasil? Não, aqui no Supremo nós temos, a gente vê sempre na pauta, nas pautas de quarta ou quinta-feira do plenário, pedidos de extradição, que nada mais é do que uma forma de cooperação jurídica internacional para o combate e repressão da criminalidade cometida em outros países. Então, o cidadão comete um crime em um país e foge para o Brasil ou para qualquer outro país em que haja uma promessa de reciprocidade ou um tratado bilateral de extradição e se pede que entregue aquele extraditando para que ele possa responder a um processo criminal ou cumprir uma sentença penal condenatória. Além da expulsão e da extradição, existe também a deportação, que é quando esse estrangeiro entra ou permanece de forma ilegal dentro de um determinado território. Aí é possibilitada essa deportação também. E o presidente da República pode expulsar, digamos assim, um brasileiro? Não, cá a gente fala em expulsão, deportação e extradição apenas em relação a estrangeiros. No caso da extradição, o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado em 2 casos. Quando estiver envolvido com tráfico de entorpecentes, e aí independentemente se esse crime foi cometido antes ou depois da naturalização, né? Ou em caso de cometimento de crime comum antes da naturalização. Do contrário, expulsão de brasileiro seria a pena de banimento que é vedada pelo artigo 5º da Constituição. Ok, um outro assunto da pauta de hoje, da sessão plenária, é uma reclamação ajuizada pelo governo do Piauí contra a exoneração de funcionário do Tribunal de Contas do Estado. A decisão foi tomada com base na súmula vinculante que trata sobre nepotismo. O Procurador-Geral do Estado do Piauí alega que o Tribunal de Justiça piauiense aplicou indevidamente a súmula vinculante que trata do nepotismo. O TJ exonerou um funcionário do Tribunal de Contas do Piauí porque ele era sobrinho do marido de uma conselheira do mesmo órgão. No entanto, o nepotismo trata de parentesco de até 2º grau, o que não é o caso, já que o grau de parentesco do homem exonerado com a conselheira é de 3º grau.
Por isso, o autor pede o deferimento da medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão do TJ. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido e o desprovimento do agravo regimental. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. Bem, a súmula vinculante prevê a nomeação de parentes de autoridade, inclusive os parentes por afinidade. Quem são esses parentes por afinidade? A súmula vinculante número 13, ela prevê a proibição de nomeação de cônjuge ou parentes e diz assim, na linha reta, colateral ou por afinidade. Parentes em linha reta são os pais, os avós, os bisavós, na medida em que a súmula proíbe essa nomeação até o 3º grau. Então, eu sou parente dos meus pais em 1º grau, dos meus avós em 2º, dos meus bisavós em 3º. Na linha reta ascendente e na linha reta descendente, filhos, netos e bisnetos. Na linha colateral, nós teríamos quem? Os irmãos, os tios, né? E sobrinhos também, que seriam parentes até o 3º grau. 2º grau, 3º grau, sobrinhos. E os parentes por afinidade são aqueles parentes que viriam com a união estável ou com o próprio casamento. Os parentes do meu cônjuge seriam parentes meus por afinidade. Então, o meu enteado, embora ele não seja meu filho, ele é meu parente por afinidade. Também estaria proibido caso eu exercesse um cargo, fosse uma autoridade pública. Não poderia nomeá-lo para qualquer cargo de chefia, assessoramento, nos termos da súmula vinculante. Então, parentes por afinidade são aqueles que não têm um vínculo direto com a autoridade pública, né? Mais que de sangue, mais que por conta do casamento, da união estável, teria esse parentesco por afinidade. Agora, nesse caso, discute-se o sobrinho do esposo da conselheira do Tribunal de Contas, né? Eles são parentes ou não? Seriam por essa linha? O Tribunal de Justiça do Estado, em que se buscou reverter aquela situação de exoneração que o Tribunal de Contas havia declarado, entendeu que a súmula vinculante teria sido aplicada de uma forma equivocada, porque não entendeu que estaria presentes os pressupostos da súmula vinculante a impedir a nomeação do sobrinho do esposo da conselheira do Tribunal de Contas. Contra essa decisão é que o Estado do Piauí vem ao Supremo com essa reclamação para que faça valer o seu entendimento de que, não, o sobrinho, ainda que por afinidade, é parente em 3º grau e, por isso, a súmula que diz que essa limitação iria até o 3º grau impediria que ele exercesse a atividade e o cargo público. E, por isso, então, deveria ser mantida a exoneração. Então, essa é a grande situação. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Piauí dizendo que não se aplica a súmula vinculante. E o entendimento do Estado de que é caso de súmula vinculante, é caso de parentesco por afinidade, está no 3º grau e que, portanto, ele deve ser exonerado.